Círculo de reflexão. Histórias, aprendizados e reflexões que iluminam a caminhada. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou a Nanda, dirigente e madrinha do Círculo Triângulo Divino, umbandista e estudante da espiritualidade há alguns anos. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nessa caminhada é que os ensinamentos chegam de vários jeitos na nossa vida, seja através dos nossos mentores, guias, através das medicinas da floresta, nas cerimônias, chega também nas giras e principalmente das pessoas que cruzam o nosso caminho e as nossas próprias experiências da vida, né, o nosso repertório que a gente vai acumulando conforme a gente vai vivendo. E hoje eu quero compartilhar com vocês o primeiro áudio do nosso círculo de reflexão. Essa ideia surgiu, de uma forma bem inesperada para mim, que foi numa gira de Pretos Velhos com a vovó Mariana, que me trouxe muitos ensinamentos e aprendizados durante a gira. A ideia desse espaço é bem simples: é trocar aprendizados, reflexões, experiências que possam somar na nossa jornada humana, nossa jornada espiritual. E a cada semana, uma pessoa diferente vai ser convidada a trazer aqui um tema para a gente refletir juntos. Pode ser algo que aprendeu, que viveu, que observou, ou que simplesmente tocou seu coração e vale a pena compartilhar com a gente. E para abrir esse espaço de hoje, eu quero trazer uma reflexão inspirada nesse ensinamento da vovó Mariana, que me fez enxergar algumas coisas de um jeito muito diferente. E o tema de hoje é o poder da bênção. Bom, como eu falei, né, recebi esse ensinamento que me fez refletir muito, e foi algo muito simples, né, algo que está presente em diversas tradições espirituais, que é tomar bênção, que é abençoar, né, que é ser abençoado. E muitas vezes a gente pede bênção no automático para os guias, às vezes para o mais velho, né? Talvez essa tradição não seja tão recorrente como antigamente era. As crianças pedindo bênção para a avó, bênção para a mãe, né? Eh, mas eu comecei a parar para pensar nisso mais profundamente quando a vovó me trouxe um ensinamento muito bonito sobre isso. Ela me mostrou, eu tive a oportunidade de ver e de sentir a energia que sai da boca de quem abençoa. A energia que soa no campo vibracional do outro, quando você abençoa, quando você fala verdadeiramente, deseja uma bênção a alguém, né, deseja coisas boas a alguém. E essa energia boa, maravilhosa, que reverbera no campo do outro, quando nós mandamos de uma forma negativa, que é a maldição, ela também reverbera no campo da mesma forma, só que negativamente, né. E isso me fez refletir muito. Quando abençoamos alguém, lançamos palavras de força, de incentivo, de esperança, de carinho, né, de proteção e amor. Mas quando amaldiçoamos, lançamos críticas destrutivas, julgamentos, reclamações, palavras de desânimo, raiva, negatividade, que vibra muito no corpo, na energia da pessoa. E eu não estou falando apenas de uma maldição no sentido religioso ou espiritual, não, como a gente imagina, né, como uma praga ali. Eu digo mesmo, em relação às palavras que a gente emite todos os dias, porque as palavras, elas carregam intenção, elas carregam energia. As palavras têm peso. E talvez uma das maiores responsabilidades que temos nessa vida seja escolher o que estamos lançando no mundo, o que que a gente está jogando para o mundo, né, se estamos pesando para o mundo, né, ou se a gente está elevando essa energia. Então, através da nossa boca, né, dos nossos pensamentos, a gente tem poder, né. E ela me trouxe também uma outra reflexão, que muitas vezes quando amaldiçoamos a vida de alguém, estamos falando muito mais sobre nós do que sobre o outro, né. Quando sentimos inveja, quando criticamos excessivamente, quando não conseguimos nos alegrar com a felicidade alheia, ou quando torcemos para que alguém não prospere, estamos revelando feridas, né, que ainda existe dentro de nós. Então a gente revela nossas dores através da nossa boca, né, as nossas inseguranças, nossas frustrações, nossas carências que ainda não foram cuidadas.
Porque uma pessoa em paz não sofre com a luz do outro, não sofre com o sucesso do outro, porque ela está em paz. Uma pessoa em paz consegue admirar, consegue aprender, consegue se inspirar no sucesso alheio, na vida alheia, né? E celebrar as conquistas das pessoas. Por isso, muitas vezes, aquilo que falamos sobre os outros revela mais sobre o nosso mundo interior do que sobre a vida do outro, né? Eh, e aí a gente vê sempre a espiritualidade, os guias, Jesus falando, né, sobre orar e vigiar, né, sobre a vigilância dos pensamentos, das palavras, dos sentimentos, né. E não é para a gente se tornar perfeito, porque isso leva muito tempo, somos seres errantes que estamos tentando evoluir, melhorar aqui na Terra, mas é para a gente perceber o que ainda precisa ser curado dentro de nós, a gente precisa se observar, né, precisa olhar com olhos profundos sobre o que a gente anda falando, o que que a gente joga nesse mundo, né. E foi nesse momento de reflexão que eu percebi, que a gente também não faz isso só com o outro, a gente faz isso conosco muitas vezes. A gente amaldiçoa a nossa vida, às vezes sem perceber. Então quantas vezes a gente torce ali pelo outro, abençoa o outro, "Ai, sou uma pessoa ótima", abençoa o outro, mas a gente passa o dia inteiro se amaldiçoando. Não reconhecendo nossas qualidades, né, só enxergando nossos defeitos, eh, falando mal do trabalho, falando mal da vida, falando mal do marido, do filho ou sei lá do quê, né. Quantas vezes desejamos prosperidade para o nosso irmão ou para os outros, mas repetimos para nós mesmos que não somos capazes, que não merecemos e que nada dá certo na nossa vida. Então, sem perceber, muitas vezes, nos tornamos as pessoas que, que mais critica a gente mesmo, né? Que mais sabota, aquela autossabotagem, né? Que mais se julga, que mais enfraquece o nosso próprio campo espiritual, a nossa própria energia. E mudar essa vibração é essencial. A gratidão não é negar a realidade, né? Existe uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas falam, ah, gratiluz. Não se trata de ser gratiluz. A gratidão é não negar a realidade, mas também é, é, é ver o copo meio cheio, né? A gratidão não é fingir que os problemas não existem. Não é fazer de conta que não sentimos medo, tristeza, preocupação, dor. Todos nós temos desafio. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós carregamos lutas que muitas vezes ninguém conhece, né? Que só a gente sabe. Mas a gratidão nos convida a ampliar o olhar. Ela nos convida a enxergar não apenas aquilo que falta, mas aquilo que a gente também tem, que já existe na nossa vida, né? Não apenas os obstáculos, mas as nossas conquistas, o que a gente já tem, né? Os aprendizados que temos. Porque quando focamos exclusivamente no que está faltando, corremos o risco de entrar num lugar de reclamação constante, de vitimização, de escassez, de dor, né? E essa vitimização é muito perigosa, porque ela nos faz esquecer da nossa força. Ela nos faz esquecer de tudo que já superamos, de tudo que já construímos, de tudo que já conquistamos. E às vezes estamos tão focados no próximo problema que deixamos de perceber as bênçãos que já estão presentes na nossa vida. A família, os amigos, a fé que nos sustenta, a saúde que ainda possuímos, o alimento que chega na nossa mesa, as oportunidades que recebemos todos os dias, as pequenas alegrias que acontecem, os pequenos milagres que a gente vive, né? Então eu trago para vocês hoje uma proposta de reflexão, né? É um convite para vocês refletirem. Observem suas palavras, observem seus pensamentos, observem a forma como você fala, né? Observa a forma como você está falando na sua vida, da sua vida, sobre você, para você mesmo. Você tem abençoado mais ou tem amaldiçoado mais a sua vida? Você tem reconhecido suas conquistas ou apenas cobrado aquilo que ainda não alcançou? Você tem olhado para o que falta ou também tem agradecido pelo que já recebeu, né? Então, eu pergunto, você tem lançado palavras de amor, de incentivo e confiança sobre você mesmo? É isso. E eu deixo ainda para você uma última pergunta. Se as suas palavras que você diz para si mesmo se transformassem em sementes, que tipo de jardim estaria cultivando dentro do seu coração?
Agradeço pela companhia de vocês nesse primeiro círculo de reflexão e que possamos aprender a abençoar mais, agradecer mais, reconhecer mais as bênçãos que já existem na nossa vida e que também possamos nos tratar com mais amor, com mais respeito, com mais compaixão. Saravá e até o nosso próximo círculo de reflexão.